O brilho das cúpulas do Kremlin domina o país mais vasto do planeta. A alma russa, tantas vezes dissecada na literatura, não cessa de surpreender. É uma coisa misteriosa. Não posso dizer muito sobre isso. Pelo menos não posso dizer nada em 2 palavras. Tenho que escrever um livro inteiro. A cultura é pão para eles, o livro é uma coisa natural para eles, quer dizer, é pão aqui de facto. Nos tempos soviéticos chegou a ser ao quilo, os livros eram vendidos ao quilo. A herança soviética e a herança imperial diluem-se pelo século XXI. Ma famille appartenait à une aristocratie pas très flamboyante, c'était des militaires qui servaient le trône. Moi, les histoires de gagner sa vie et d'acheter une maison, ça marche pas. Helena e Andrei vivem num pequeno apartamento no norte de Moscovo. For the time being, I could not critique the regime in some hard way. I'm not in love with our president. Владимир Владимирович Путин. Vladimir Putin chega ao Kremlin no final do século XX. Quer resgatar a pátria russa. For the last 15 years, we built a system where 140 million of Russian citizens are dependent on the will of one person. Apoio e considero que ele é o melhor representante da elite que jamais existiu na Rússia. It's a one-man dictatorship. It was a one-party dictatorship, but now it's a one-man dictatorship. Konstantin é o filho tardio de Helena e Andrei. Os pais nasceram na época soviética. Ele veio mudar-lhes a vida. He's actually a very active child. We didn't expect him to be so active because me and Andrei, when we were children, we were quite quiet children. Or maybe it's just a new generation which is active and he's very curious. He never sit. Good appetite, eat a lot. Já estavam juntos há 10 anos quando há 3 decidiram ter um filho. A conjuntura económica era favorável, a zona tranquila. It's a good area, it is north part of Moscow, it's good ecology here, no production plants. Now I'm staying at home because I have a 2-year-old child and I permitted not to come back to work during 3 years, until he is 3. It's an obligation, my employer have to receive me on the same level position. Fizeram algumas obras no pequeno apartamento soviético, mas isso foi antes da recessão económica. Mesmo assim, conseguem ter um nível de vida um pouco acima da média. Um professor russo ganha cerca de 300 euros por mês. No setor privado, os salários rodeiam os 600 euros. If my salary before was around 3,000 American dollars, now it's around 1,000 or a bit more. The payment for the flat is about the same. Payment for electricity is about the same. For the phone, the same. For the potatoes in the market, a bit higher. Of course, it's worse than was before, but not so bad to die. I feel the sanctions. I cannot say I suffer much, but we don't have some products which we used to buy before, foreign-made products. We can survive without it, but sometimes I would like to eat French camembert. See, the matter is that the sanctions, are related with the Ukraine. I guess that such decrease of my life is a sort of compensation for the possibility not to have the NATO troops in Ukraine.
Os apetites da Ucrânia para se aproximar da União Europeia não foram tolerados por Putin. 2014 foi ano de violento conflito profundamente sentido pelos dois povos irmãos. Por vontade de Putin, a península da Crimeia voltou às mãos de Moscovo. É aí que estaciona a frota do Mar Negro. Это русская территория, за которую пролито было очень много крови. Это, вы знаете, вот наша слава. Putin wanted to destroy Ukraine and to create sort of a new myth about the rebirth of Russian Empire. A resposta da União Europeia e dos Estados Unidos foi a aplicação de sanções económicas à Rússia. Eu sou ucraniano, metade. Minha situação é a situação dos 10 milhões de russos, 10 ou 15 milhões de russos que têm parentes na Ucrânia. Alexander Romanovich foi intérprete de militares russos em São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique nos anos 80. Nos tempos em que era comunista, conviveu com Álvaro Cunhal em Moscovo. Agora é social-democrata. Eu considero Kiev a minha cidade. Tenho um apartamento lá. Uma coisa estúpida, para obter o apartamento tinha que pagar o imposto. Imposto de herança, mais o imposto de guerra. Porque eles lá na Ucrânia têm o imposto de guerra, que toda a gente paga. 2% eu paguei para a guerra. O general, que já chefiou as relações externas da defesa russa, acha que a Ucrânia já não interessa ao Ocidente. Украинское население сегодня, даже те, кто мечтал быть в Евросоюзе, они сегодня начинают понимать, что в Евросоюз их не пустят. И поэтому я полагаю, что где-то в течение 2 лет произойдут изменения в руководстве Украины. Порошенко будет жить там где-нибудь в Румынии или Португалии. É muito importante que o bloco militar da OTAN compreende que não pode se avançar mais, porque depois irrita, porque militar é militar. O deputado está na oposição parlamentar, mas isso não o inibe de dar apoio incondicional ao presidente. Vladimir Putin nasceu 7 de outubro, eu nasci 15 de outubro do mesmo ano. Nós, ele e eu, somos filhos dos participantes na guerra. Isto é muito importante, porque na família as crianças que nasceram daqueles que chegaram da guerra vivos, é uma coisa especial. O pai de Putin, Vladimir, foi gravemente ferido em combate contra os nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A mãe, Maria, trabalhava numa fábrica. Ambos sobreviveram ao cerco de Leningrado, que fez cerca de 1 milhão de mortos. Nada na luxuriante São Petersburgo lembra as marcas de Leningrado. A cidade mudou de nome com o colapso da União Soviética em 1991. Antes disso, foi a capital do Império Russo. Ao longo de 300 anos, os czares habitaram o Palácio de Inverno no Hermitage, um dos maiores museus do mundo. A cidade de São Petersburgo consideramos e com frequência chamamos esta cidade a capital cultural da Rússia. Claro que toda a história da cultura está ligada a esta cidade e antes foi a capital da Rússia. E claro que todos os nomes conhecidos, todos os nomes dos músicos, escritores estão vinculadamente ligados com a nossa cidade. Os pais de Putin já tinham perdido 2 filhos pequenos quando surge Vladimir Vladimirovich, a 7 de outubro de 52, num apartamento do número 12 da rua Bashkov. Vladimir Putin nasceu neste bairro de São Petersburgo. Longe da exuberância imperial da cidade, os pais de Putin vieram para aqui viver depois da Segunda Guerra Mundial. A Revolução quis devolver a cidade aos trabalhadores e eles habitavam aqui em apartamentos comunitários de precárias condições. Foi assim que Putin passou aqui os primeiros anos de infância na década de 50.
O pequeno Putin passava o tempo nas desoladas ruas da antiga Leningrado, chegava atrasado à escola, era rebelde, com mente ágil e boa memória. Gostava de filmes de espiões, queria ser marinheiro ou piloto. Ao longo dos estudos, dedica-se às artes marciais. Licencia-se em Direito na Universidade de São Petersburgo em 1975. Para mim não é tão importante que ele é daqui. Pode ser que seja melhor que ele estivesse de algum lugar da Rússia, bem longe das cidades centrais, como Moscou ou São Petersburgo. Anastácia e as amigas estudam português na Faculdade de Letras de São Petersburgo, a mais antiga a ensinar a língua na Rússia. Eu gosto muito de línguas em geral. Depois encontrei esta pérola, a língua portuguesa, e gostei muito do povo português e, sim, foi a paixão de primeira vista. A Rússia sempre investiu no ensino de línguas para que os seus diplomatas não fossem atraiçoados nos destinos. Seduzido pelos serviços secretos, Putin começa por trabalhar no KGB em São Petersburgo, na contra-inteligência. Aprende alemão e especializa-se em espionagem internacional. Numa noite de teatro, conhece uma hospedeira, Ludmila, com quem casa em 83. Têm 2 filhas. A segunda nasce em Dresden, na Alemanha Oriental, para onde Putin é enviado de 85 a 90. A queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria fazem com que Putin regresse a casa, a São Petersburgo. Na altura, encara o colapso da União Soviética como uma oportunidade política. Envolve-se na administração da cidade antes de partir para Moscovo em 96. A década de 90 é de total turbulência. João Mendonça conhece a Rússia de Moscovo a Novosibirsk. É leitor do Instituto Camões e divulgador da cultura portuguesa. Chegava ao país em agosto de 98. Quando eu cheguei, eu lembro da inflação, era qualquer coisa de absolutamente aterradora. Ia-se às compras de manhã, à tarde as coisas custavam outro preço. Um período muito atribulado, de facto, onde havia ajustes de contas, havia tiroteios. Havia uma máfia, era visível. As máfias eram visíveis. Muitas pessoas viviam para sobreviver. Nos anos 90, a desintegração da União Soviética e a transição para a economia de mercado instalam uma severa crise no país. O desemprego e a inflação tornam-se galopantes. Milhares de empresas fecham. 35% dos russos passam a viver abaixo do limiar da pobreza. A violência urbana dispara. Os oligarcas fazem crescer impérios a partir do saque da economia russa. Em pleno caos social e corrupção generalizada, o pouco sóbrio Boris Yeltsin chama ao Kremlin o antigo espião. Putin passa a dirigir o FSB, que substitui o KGB. Em ascensão meteórica, assume funções de presidente da Rússia no último dia do século XX, 31 de dezembro de 1999. Seria confirmado em eleições 3 meses depois. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Durante os primeiros anos em que Putin estava no poder, depois de receber isto das mãos de Boris Yeltsin, muita gente se fazia a pergunta: quem é Vladimir Putin? Who is Mr. Putin? Tanto no Ocidente como dentro do país. Президент Путин – это первый президент России, который абсолютно с начала до конца сделан телевидением. Радио «Эхо Москвы». O casal moscovita trabalha na rádio Eco de Moscovo quase desde a sua fundação. Радиостанция «Эхо Москвы» – это первая независимая радиостанция в стране, которая была создана в 1990 году, еще, получается, в советское время. Têm acompanhado toda a trajetória de Putin, que ao chegar ao poder opta por uma estratégia de força em relação aos separatistas da Chechênia. O palco de guerra era frequentado por Anna Politkovskaya. Nas páginas do jornal Novaya Gazeta, dava testemunho de atrocidades. No dia em que Putin fazia 54 anos, a 7 de outubro de 2006, a jornalista é morta quando chegava à casa. Roman Anim dedicava-se na altura ao jornalismo desportivo.
I came in February, if I'm not mistaken. She was killed in October. So we were not friends, but we met each other in the corridors and just said hi, goodbye. That's all. And people in Novaya Gazeta here knew that it's too dangerous for her. And people in Novaya Gazeta knew that if she goes there, she will be killed. That they physically locked her in the room and didn't let her go to Chechnya and to report. And she was trying to escape. So, but I mean, she was so dedicated to this, to this kind of to the reporting and to the truth. And I mean, yes, when you work in the newspaper where such a journalist worked, you know, it's a kind of standard, and you need to follow it. Roman abandonou o desporto, dedicou-se à investigação. As pistas sobre a morte da jornalista indicam um grupo de chechenos. We don't know on this stage whether they are connected to the high-profile authorities of Chechnya, but we know that they are connected to high-profile people in law enforcement of Russia. That's for sure. Anna Politkovskaya tornou-se visível no mundo inteiro. Ganhou prémios, deu fama à Novaya Gazeta. Não foi a única a perder a vida. As reuniões diárias da edição do jornal decorrem numa sala onde estão as fotografias de 6 repórteres assassinados. It's not the most dangerous profession in Russia. It's more risky than being just a manager, but it's less risky than being a fireman, let's say. Helena deixou o norte da Rússia onde vivia por causa de Politkovskaya. Helena tinha plano. One day I'll come to her and tell her that thank you, you make me like that. But she was killed before that, so had no chance to talk. Helena já andou pelo conflito na Ucrânia, mas prefere dedicar-se a temas sociais na Rússia. Os riscos não diferem. You can think that you work on a very safe topic about like building of school, and factually you are in the center of criminal conflict and you can be murdered. Or you can write from day to day that Putin is disgusting, scary dictator and bloody murderer, and have a long, happy life. Roman acredita que a Novaya Gazeta é lida por alguns setores do Kremlin e que chega ao gabinete de Putin. I'm not sure, and I doubt that he reads it on the daily basis. But I know that, you know, some of the stories we publish, some of the stories, you know, which waved the society, of course he read them. Helena já foi ameaçada e espancada sem saber se isso resulta da sua atividade como jornalista ou como ativista dos direitos dos homossexuais, e já perdeu um amigo ecologista. Then burned his car first, then they killed his dog, then they killed him, and he was my friend. So I don't want to say that I have a hard life. I don't. I'm really safe, and nothing really bad happened with me. And I was beaten a few times, but it wasn't serious, and I didn't lose teeth or vision or something like that. Quem não segue a narrativa do regime pode colocar-se em zona de perigo. É aí que estão os homossexuais. Legislação recente impede que relações entre pessoas do mesmo sexo sejam explicadas às crianças. What it means in practice is that you cannot tell a child that it's okay to be gay, that it's okay to think that gay people are no different from other people. But we also have seen a rise in extremely hateful and homophobic rhetoric that was coming from Russian state media that were portraying gay people as dangerous to Russian society, not just to Russian children, as dangerous to Russian way of life, Russian culture, and that resulted, of course, in LGBT community in Russia, feeling like they are under assault. As próprias ONGs têm trabalho cada vez mais difícil. Ao longo de 16 anos, Putin vai solidificando o poder. Já tomou posse 2 vezes como primeiro-ministro, 3 como presidente, a última em 2012. O ritual junta milhares de convidados numa coreografia requintada e opulenta. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан.
считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу. É aqui no Kremlin que Putin repete mandatos, pratica um poder vertical, estabelece com os oligarcas o mesmo que o czar fazia com a nobreza, cria uma corte fiel. O povo aplaude, eleva-lhe as taxas de popularidade a uma vaga patriótica de novo orgulho na pátria russa. A propaganda não vacila. Quem manda e protesta aqui em Moscovo, os inimigos situam-se fora de portas. O czar Putin não se poupa a esforços. Quer ser respeitado, quer ter um papel relevante, quer colocar de novo a Rússia no altar das potências internacionais. Sempre que entra no Kremlin, Putin passa os olhos pela Catedral de São Basílio, mandada erguer por Ivan o Terrível, na Praça Vermelha. A Igreja Ortodoxa Russa abençoa o poder de Putin, que lhe tem permitido ressuscitar. Ao longo dos 70 anos de regime soviético, a religião era considerada o ópio do povo. A Igreja foi perseguida em nome do ateísmo. Hoje, por toda a Rússia, reconstroem-se templos. L'Église est très proche du pouvoir. Le patriarche Kirill prend souvent position pour des phénomènes de société, pour des phénomènes politiques, pour encourager, si je ne me trompe pas, il a encouragé l'intervention russe en Syrie. Serge nasceu no Congo, cresceu na Bélgica, é descendente de uma família aristocrata russa que, ao longo de 3 séculos, serviu os czares Romanov na Guarda Imperial. C'est la dacha de Pushkin, la maison jaune ici. C'est ici que Pushkin passait l'été. Há 5 anos que vive em Pushkin, nos arredores de São Petersburgo, junto ao sumptuoso palácio de Catarina a Grande. Foi aqui que formou uma nova família. Batizou o filho na capela da família imperial. Ici, ils ont tout rénové, les boiseries, les couleurs, les icônes. Donc déjà, cette église m'a séduite. Alors je suis venu demander si je pouvais baptiser mon petit garçon. Et on m'a dit, vous voulez l'église du haut ou du bas? Je ne savais pas qu'il y avait une église du bas. On m'a montré ça. Les Russes, par nature, ont une vie intérieure. Ça fait partie du caractère russe qui a une attirance pour le mysticisme. Il y a aussi un côté chez les Russes qui est assez porté sur la fatalité, donc on se rapproche aussi de l'Église un peu par sentiment de sécurité. O pequeno Sergei fixou Serge à sua origem russa. Na Bélgica, foi fotógrafo de publicidade e depois dedicou-se aos negócios. Mas as viagens ao país foram sempre frequentes. Não perde uma ida ao mercado onde os produtos mudaram de origem. Les légumes et les fruits européens ne sont plus admis. Alors tout ce que vous voyez, énormément de fruits, ça vient d'Azerbaïdjan, ça vient de Kirghizie, beaucoup de produits qui viennent même du Pérou. Oh, miam, 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 miam. C'est délicieux. As sanções não intimidaram Carlos Silva, que mantém a exportação de produtos portugueses para toda a Rússia. Tivemos que nos centrar dentro dos produtos que estão fora das sanções. A Rússia era, até antes das sanções, era o maior importador mundial de carnes e o maior importador mundial de queijo. Para que as pessoas tenham uma ideia, a Rússia importava 600.000 toneladas de queijo da Europa. O bovino não é tão fácil de crescimento, as condições climatéricas na Rússia não são propícias a isso. A aproximação com o Brasil é cada vez maior, até porque o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carnes. Há mais de 20 anos que Carlos Silva viaja entre o Porto e a Rússia, onde ganhou confiança no mundo empresarial. Toda a gente dizia, não, a gente aplica as sanções à Rússia e a Rússia ao fim de 15 dias está de joelhos. E isso não aconteceu, nem acontece. Porque as pessoas esquecem-se que este é o maior país do mundo. O russo quebra, mas não dá. Então, qual é o resultado? Se nós não temos o queijo francês, não temos jamón espanhol, não temos algumas coisas, sim, mas isto provoca a nossa reação para começar a desenvolver a nossa própria economia. As sanções económicas, a queda do preço do petróleo, a desvalorização do rublo, a fuga de capitais, a baixa no consumo interno arrastaram a Rússia para a recessão. O país passou a viver o inverso da primeira década de Putin, marcada pelo crescimento económico. Quand il est arrivé au pouvoir, il a rassemblé 50 oligarques là, dans une salle du Kremlin. Il leur a dit désormais, la politique c'est moi, les affaires c'est vous. Ça a donné des résultats.
O apoio que Putin recebe na política externa escasseia na política doméstica. É acusado de se rodear de ministros e governadores de qualidade duvidosa. Не поддержу, потому что политики, внутренней политики нет. Я полагаю, что таких людей не меньше миллиона человек есть. A Rússia estende-se por 2 continentes, a Europa e a Ásia, ao longo de 9 fusos horários. Dear passengers, please prepare your tickets to be checked. A maioria dos 142 milhões de habitantes vive fora dos grandes centros urbanos, em duras condições, com baixo poder de compra e sem oportunidades. É o contraste absoluto com Moscovo, a praça financeira, por onde circulam os magnatas ou oligarcas com poder de compra para a oferta de luxo. Controlam os bancos, as matérias-primas, as indústrias. Gostam de iates, mansões, joias, carros de alta cilindrada. Os russos já não consomem da mesma maneira. Os próprios oligarcas que gastavam sem contar já começam a fazer contas. Uma parte da população, há que saber, há uns 4, 5 anos, 10% 10% da população de Moscovo era considerada oligarca. Estamos a referir-nos a uma faixa da população que tem na conta bancária pelo menos 1 milhão de euros. Foi um investidor russo que decidiu erguer em Moscovo um novo estúdio para a produção de cinema. É aqui que trabalha João Soeiro depois de chegar a Moscovo para estudar piano. Eu tirei curso superior de piano clássico aqui e apercebi-me que a profissão ideal para mim seria escrever música para cinema, porque era o juntar das 2 grandes paixões, a música e o cinema. E acabei por tirar um mestrado na Berklee College of Music em composição de música para cinema e depois descobri o Cinelab. O Cinelab junta 14 estúdios de som num só edifício. Aqui se faz a gravação da voz dos atores, os efeitos sonoros até à mistura final. Uma das últimas produções foi um filme de animação. O que eu fiz foi basicamente fazer a mistura do som todo do filme para levar o filme a Cannes. Eles decidiram fazer 2 versões, uma versão russa e uma americana. E a versão americana tem muitas vozes conhecidas, a Mila Jovovich, a própria russa americana, a Whoopi Goldberg, a Sharon Stone, Joe Pesci. Portanto, para mim foi obviamente uma maravilha total. Tal como os russos, sente o aumento do custo de vida, a crise económica e a desvalorização da moeda. 1000 rublos valem agora 15 euros. O rublo é uma moeda fraquíssima nesta altura. E a mim isso afeta-me particularmente simplesmente quando vou a Portugal, porque sinto-me um pobrezinho quando estou em Portugal, porque aqui, enfim, tenho um salário normal, um nível de vida perfeitamente bom, mas depois quando vou a Portugal apercebo-me de que, enfim, não posso fazer assim tantas coisas, porque o dinheiro que tenho aqui não me serve muito lá. São dinheiros estrangeiros vindos do campo das artes que alimentam o coletivo a que pertence Dmitry Valiansky, em São Petersburgo. Junta artistas, filósofos, poetas e ativistas. Agora estão a instalar-se de novo. Perderam a antiga casa quando o senhorio recebeu um telefonema dos serviços secretos a desaconselhar os inquilinos. Before it was a certain kind of protocol, so you don't go too far. And you can do whatever you want. Or too far, it means that maybe you not dance in the church, but if you dance in other places, you can dance whatever you want, and can say f to Putin at any moment, but not in the church, So, and right now it's really, you don't know. As dúvidas não o inibem. O trabalho avança para mostrarem uma nova exposição. Sentem na pele a crise, mas não é muito valorizada. É apenas mais uma. Can you imagine, why Putin is so popular? From 2000 to 2008, the average salary in this country raised 5 times. Can you imagine in Portugal that situation? What would you think about your prime minister or president in this case? 5 times. It was really enormous. Dmitry viaja frequentemente para fora do país, o que o faz sublinhar uma certa incerteza global. I don't like, that overplays that, oh my God, Russia, it's so terrible. Come on. It's a lot of much more terrible places.
Deixar a Rússia foi a opção do antigo campeão mundial de xadrez. I was born and raised in the Soviet Union. I'm probably the most decorated Soviet-Russian athlete with more gold medals for World Championship and Olympic Games than anyone else. But I realized that staying in Russia with my political views and with this fierce opposition to Putin's dictatorship would be very, very dangerous. Em 2008, Garry Kasparov ensaiou uma candidatura presidencial na Rússia, mas desistiu. Experimentou os limites ao registro de um partido político, aos debates, à liberdade de manifestação. Chegou a ser preso. Em 2015, perdeu um amigo, Boris Nemtsov. I knew him for more than 20 years, and he's a tough man. I mean, it's not just, the man you can just easily make friends, because he had very strong views. He was very tall, not just physically tall, but a tall man that was imposing presence, just big voice, very strong ideas. And while we disagreed very often, but we had one thing in common. We both believed that Russia must be a democratic country, and this is the only way to secure the bright future. Na tarde de 27 de fevereiro, Ksenia trabalhava na rádio Eco de Moscovo, como habitualmente. Ao princípio da noite, teria como convidado em estúdio o político Boris Nemtsov. Antes disso, recebe um SMS. Olá, o que é que vamos discutir? Ela responde. O amor e a primavera. Na entrevista falam dos planos de Nemtsov. Ele preparava uma marcha contra a crise financeira. Boris deixa a rádio pouco depois das 21 horas. Ksenia segue para casa. Já passava da meia-noite quando ela recebe um alerta de um colega. Мне позвонил Виталий Демарский. Мы были дома. Позвонил Виталий, который смотрел в это время телевизор, какой-то там канал московский. Он мне сообщил, написал мне СМС, что ты слышала, убили Немцова. Я не поверила. 4 tiros nas costas fazem-no cair por terra à meia-noite. It did happen in the bridge, in front of the Kremlin gates. There are more video cameras there than anywhere in the world. And the very fact that today Russian police, Russian authorities cannot come up with a clear version of what's happened. A investigação ao crime nunca procurou os que lhe fizeram uma última entrevista 3 horas antes da morte. Никаких вообще, даже нет, никто даже к нам не обращался. Мы были последними, кто с ним разговаривал. Никто к нам не обратился до сих пор. His own mother told Boris, one day Putin will kill you. O crime foi atribuído pelas autoridades russas a um grupo de chechenos. Nemtsov estaria a investigar o envolvimento do exército russo na Ucrânia. Boris never settled for, sort of the mild version. So it was all about Putin's dictatorship. His reports were named Putin and Gazprom, Putin's the results, Putin and war, Putin and the Olympic Games. Putin já passou pela Eco de Moscovo, tal como outros líderes mundiais entrevistados na rádio. Muitos jornalistas já tiveram de sair do país devido a sérias ameaças. Ksenia também as ouve. Ну, естественно, убийство. Скоро всех вас там повесим, недолго тебе осталось, да? Daqui a pouco vamos acabar convosco. Кто ж тебя заткнет, да? Президент Российской Федерации Владимир Путин. A 7 de outubro de 2015, Vladimir Putin convidou velhos amigos para celebrar os 63 anos com uma partida de hóquei no gelo. A vitória seria óbvia e as imagens foram distribuídas pelo mundo. Aliás, o aparelho de propaganda é fértil em imagens que evidenciam a forma física e a versatilidade de Putin. A revista americana Forbes atribui-lhe em 2015, pelo 3º ano consecutivo, o estatuto de homem mais poderoso do mundo. Na vasta Rússia, a sua popularidade nunca esteve tão alta, atinge os 90%. Putin's super big master because he really biggest populist ever, and actually that mass support, it's true. Hitler also had very high approval rating. How do you know? It's a big mistake to apply democratic instruments to analyze public opinion in dictatorship. Goebbels didn't have TV. Yes, Goebbels didn't have internet, YouTube, social networks, so right now it's more massive and more dangerous. De toute évidence, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Итак, в прямом эфире президент России Владимир Путин. Здравствуйте. Здравствуйте.
If you watch the Russian TV, you will hear Putin's name in, I don't know, in each 15 seconds, or let us say, in each minute. Putin did this, Putin did that, he succeeded here, he succeeded there, and so on. And you will never hear the name of any oppositional leader. Do you think it's, it's so easy in Putin's Russia? Do you think that someone who is getting the telephone call asking, what do you think about Mr. Putin? This person, is not afraid? Eu considero que é normal quando, numa situação difícil, o povo concentra-se ao redor do seu líder. É uma coisa normal. Em maio de 2015, Moscou acolhe uma gigantesca parada militar. Trata-se de comemorar os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazismo. Putin investe no apelo ao patriotismo, uma oportunidade para fazer desfilar milhares de soldados, uma demonstração de força bélica. 4 meses depois, em setembro, lança uma ofensiva militar na Guerra Civil Síria em apoio ao regime de Damasco. Há 4 anos que o conflito já se arrasta, mas agora a Rússia sabe que pode contar com um novo apoio no terreno. O Irão já não está sob sanções, assinou acordos com o Ocidente. Isto mudou a situação no Próximo Oriente. Agora, a Rússia, Irão e Síria que lutam em conjunto contra a agressão terrorista. Os atentados de Paris e a escalada terrorista do Daesh mudaram o foco da atitude russa. O presidente francês desdobrou-se em ponte entre Washington e Moscovo para ensaiar uma nova aliança antiterrorista. Mas Putin mantém o apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad, que Obama recusa. Em Moscovo, invocam-se outras razões. Наша авиация там еще для того, чтобы сделать Европу, для того, чтобы не имитировать борьбу с терроризмом, а действительно осуществлять эффективные меры по борьбе с terroristicими организациями. Moscovo tem os seus próprios receios face ao Daesh. 20% da população russa é muçulmana e do país já terão saído 4.000 combatentes para se juntarem aos extremistas na Síria. Possivelmente, se nossa operação, toda esta gente adquire mais potência и depois volta на Русsia. Это своеобразный фашизм, современный фашизм. И он может также, этот фашизм, также, сплотить массы людей и организовать большие войны, как и гитлеровские. No medir de forças com a NATO, o abate de um caça russo pela aviação turca foi intolerável para Putin. Moscovo soltou suspeitas sobre uma alegada tolerância da Turquia ao trânsito e abastecimento do Daesh. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Putin não esconde a ambição de lhe ser reconhecido um papel relevante no xadrez internacional. Hábil a perceber as oportunidades, joga todos os trunfos em nome da pátria. Aceitaria sentar-se frente ao tabuleiro de Kasparov? I will play chess with anybody who plays by the rules. The problem is Putin, he, as every dictator, he defies the rules and he changes the rules at his convenience, and I want the whole world to force Russia to go back to the chessboard when the rules are mandatory for every player. No apartamento de Helena e Andrei é hora de almoço para o pequeno Konstantin. Em 2016, a vida dele vai mudar. Terá de ir para o infantário, já que a mãe regressa ao trabalho. Será o ano em que os russos vão ser chamados de novo a votar para o Parlamento e em 2018 para a presidência. I don't like the situation that when we go to election and we really don't have another option, another strong option to choose. That's what I don't like. Não têm grandes planos para o futuro de Konstantin ou deles próprios. Future, it does not depend on me or on Karen. It depends on Mr. Putin, Mr. Obama and so on. Ao fim de semana,
Saem de Moscovo, vão para uma pequena casa no campo rodeada de árvores. É aí que Andrei investe perante a possibilidade de um conflito maior que tantas vezes lhe cruza o pensamento. Frankly speaking, I have purchased a petrol saw so that could cut trees. And the trees are necessary for the heating. So I have now the saw, I have trees, I have cottage, and I have potatoes. And mainly I need nothing more, you know. Cada projeto pessoal inclui a incerteza. Flutua num território sem paz nem guerra. O indivíduo acaba por diluir-se sempre na grande Rússia.